O Brasil vem, isso felizmente é um bom exemplo, uma certa continuidade em boas políticas públicas, justamente fazendo essa transição, né? A nossa capacidade de geração de energia solar cresce todo ano, eólica cresce todo ano, enfim, o Brasil vem, aliás, esse é um exemplo para o mundo, como é que se faz aproveitando as suas vocações naturais, porque também não é que todo mundo tem a quantidade de sol, vento que nem tem no Brasil, mas nós estamos avançando bastante nisso e isso ainda parece um caminho bem promissor para o Brasil se tornar aí o principal país do mundo em geração de energia limpa, né? Agora, um ponto que me chamou a atenção nessa transição energética é o plano Draghi. O Mário Draghi acabou de anunciar um plano dizendo que a Europa tem que investir em descarbonização como um grande potencial para a retomada do crescimento econômico da Europa e para não depender mais energeticamente de outros países, que é o trauma que eles tiveram depender do gás com a Rússia. Então eu vejo que a Europa também hoje está seguindo uma linha muito parecida com a do Brasil. Olha, a descarbonização é uma escolha vital para a retomada do crescimento econômico e para a nossa segurança energética. Você acha que essa mentalidade mudou por causa da guerra ou essa é um incremento de conscientização que vem acontecendo na Europa há um tempo? Olha, a guerra foi um catalisador da consciência ambiental na Europa, sem dúvida. Ela acelerou esse processo de consciência ambiental. Mas a Europa é exemplar nisso. Coitada da Europa, né, que tem sofrido tanto, enfim, economicamente, enfim, que está tendo enfim, a sua política de bem-estar tão questionada, que vê os Estados Unidos se desenvolvendo tanto e ela ficando para trás em inteligência artificial, ficando para trás nos carros elétricos, ficando para, enfim, sofrendo a Alemanha, que era um motor, vivendo uma crise grande, temos eleição agora em fevereiro, enfim. Mas a Europa tem Europa, enfim, tem história, tem equilíbrio e ela tem uma tradição de ser consequente muito grande. E ninguém trata a questão ambiental com a mesma seriedade que os europeus. E já há décadas. E isso vem evoluindo. Que eles cortam na carne. Quer dizer, eles têm um mercado interno de carbono, um sistema de cap and trade, onde as empresas são obrigadas a pagar pelo que emitem. O cap and trade funciona assim. Eles estabelecem é o mesmo princípio como nós aprovamos aqui o nosso mercado de carbono. Como é que funciona? Primeiro, só vale para quem tem chaminé. Então, a área rural não está incluída, não sei o quê. Só vale onde você... Por que para quem tem chaminé? Onde você consegue medir as emissões de uma maneira confiável. Então, você tem que conseguir medir as emissões e tem que conseguir que elas sejam... Isso só vale a pena também para quem acima de um certo nível. Mas então pega lá, indústrias de cimento, indústrias de aço, diversos setores industriais que emitem. Bem, você emite 100 hoje, daqui a 5 anos você vai estar emitindo 90, daqui a 10 anos você vai ter caído para 75, enfim, faz uma curva de decréscimo para cada setor. Essas curvas são negociadas, você pode imaginar como é que vai ser no Brasil negociar essas curvas. Bem, a partir desse momento, os setores começam a investir em descarbonização e vão cumprindo a curva. A indústria que vai além do compromisso ganha um crédito. A que fica aquém, fica com um débito. Esse é o mercado de carbono regulado, que se chama. Nesse mercado de carbono, como a oferta é limitada, o preço é muito alto. 90, 100 euros por tonelada de carbono. Muito mais caro do que no mercado voluntário. Mas, enfim, a Europa mostra com isso, enfim, que ela tem um compromisso sério com a descarbonização, porque ela sabe que isso é fundamental para ela, para o mundo. Eu acho que ela está sendo um adulto na sala, nesse sentido ambiental. Ela está sendo responsável. Ela faz um esforço também para dizer, olha, não vou pagar esse pato sozinha. Tudo bem, tem... gente bancando esperto que não vão fazer porque a atmosfera é de todos, eu estou reduzindo, estou beneficiando todo mundo. Então eu vou fazer pelo menos o seguinte, quem exportar para mim vai ter que pagar os mesmos custos que as minhas indústrias que estão produzindo aqui dentro estão fazendo. Então ela criou um mecanismo de ajuste na fronteira. Esse mecanismo de ajuste na fronteira diz, olha, todo produto que entrar na Europa vai ter que pagar um imposto sobre o carbono que está contido nele, equivalente ao que pagaria se tivesse produzido dentro
da Europa. É o CBAM, é o nome disso. Que é uma forma inteligente, eu acho, de exportar as suas boas práticas. Eu acho que o Brasil devia olhar para a Europa e buscar uma parceria com a Europa nisso. Quer dizer, como nós temos tanto interesse em que a transição para uma economia de baixo carbono aconteça, porque nós temos tanto a ganhar com isso, já que o mundo todo não adota um preço para o carbono, que seria o correto, seria, qualquer economista dirá que essa seria a ferramenta mais produtiva, nós temos que começar comendo pelas bordas. Então, criar um mercado junto com os europeus, junto com a Coreia do Sul, junto com a Austrália, países que estão fazendo também os seus mercados nacionais de carbono e dizer, olha, aqui dentro nós podemos trocar entre nós. Quem de fora quiser exportar para cá tem que pagar o imposto. Então você vai criando uma zona, um mercado comum de carbono que passa a ter um atrativo para que outros se juntem a isso. A sua pergunta é fundamental, a sua colocação é fundamental, porque eu ia fazer essa pergunta. Já que assinamos um tratado, Mercado Comum Europeu com o Mercosul, por que não criar um mercado comum de carbono? E por que isso? Por causa dessa disparidade do preço de carbono. Nós vimos na Europa, como você falou aí, 90, 100 dólares, e aqui 30 centavos de dólar. Né? E isso desencoraja o Brasil a fazer isso. Um estudo do Zé Alexandre Schenkman mostra que se a tonelada de carbono no Brasil fosse de 20 dólares, que o desmatamento seria zero. Porque o incentivo que você teria para manter a floresta em pé é muito maior do que desmatar. Então, você acha que é possível, como um projeto de médio prazo, criar um mercado comum de carbono para fazer com que nós tenhamos pelo menos um patamar aí de 20, 30 dólares por tonelada e isso estimular a preservação da floresta, a preservação ambiental? Olha, a gente gosta de acreditar que o que é lógico prevalece, o que talvez é um erro. Quer dizer, um preço para o carbono emitido é a coisa mais lógica que existe. Assim, ela é uma coisa que substitui praticamente qualquer regulamentação que você queira fazer artificial. É você colocar um mercado para funcionar. Coloca um preço. Quer dizer, o problema do aquecimento global, ele deriva disso que é considerado a maior falha da economia de mercado de todos os tempos, que é deixar de colocar um preço num bem escasso. O bem escasso é a capacidade da atmosfera de absorver gases de efeito estufa. Você não colocou um preço nisso, então todo mundo abusou, enfim, abusou. A tragédia dos comuns. É a tragédia dos bens comuns, quer dizer, todo mundo sobreutilizou isso. Se você coloca um preço, você regula a oferta e demanda, enfim, seria a coisa mais racional. Mas, evidentemente, quem está emitindo mais, quem está colocando mais carneiros no pasto, para voltar à tragédia dos bens comuns, que é de onde vem a origem, não quer saber de pagar. E o pasto que se dane. E é o que está acontecendo. Quer dizer, a atmosfera que seja completamente degradada. Bom, então, ter um preço seria a coisa mais razoável. Não conseguimos colocar um preço global. Estados Unidos não topa de jeito nenhum, enfim, não conseguimos. Então, vamos comendo pelas bordas. No mercado regulado, a oferta é limitada, por isso o preço é mais alto. No mercado voluntário, que é o mercado que as empresas, especialmente empresas internacionais, grandes empresas, que querem poder dizer que estão reduzindo as suas emissões, acessam, como tem muito mais oferta, o preço é muito mais barato. Eu acho, sim, que a gente devia... E 20 dólares por tonelada é um belíssimo preço para preservar. Hoje, vai ficar cada vez mais caro, mas eu contei isso, porque os custos dos acidentes, e os custos de adaptação e os custos vão ficando cada vez mais altos. Mas enfim, por enquanto 20 dólares vamos ficar nessa conta que já estaria muito bom. Você não consegue isso no dia seguinte. Evidente, imagina a grita dos ambientalistas europeus, se dissessem, agora a nossa siderúrgica aqui, que estava pagando 90 dólares por tonelada, vai pagar 9. Vai reduzir os seus programas de redução. Eles dizem, nós queremos redução de emissões, nós não queremos compensação. Então você precisa limitar.
Você precisa dizer, ok, compensação até X%. Eu posso fazer 10% do meu compromisso com compensação. Que no mundo, se você olhar o mundo todo, para reduzir os 50 bilhões de toneladas que são emitidos hoje, imagina-se que a compensação consegue dar conta de 10%, 12%, não muito mais do que isso. O resto você tem que reduzir mesmo através de mudança de processo de produção. Mas, então, se você fizer um limite assim e progressivamente permitir que as novas... porque você entra nova oferta e entra nova demanda também. Quer dizer, você tem as nossas indústrias também que vão precisar compensar. E tem as da Coreia. Então, você criar um mercado comum, eu acho que você beneficia. Eu acho que essa ideia é uma ideia viável, boa, precisa de tempo. Enfim, eu acho que ela pode ser negociada rapidamente e precisa ser implementada ao longo do tempo para não dar um grande choque de preço.